agradecer vocês por terem se inscrito aqui nessa primeira conversa nossa sobre o PLH, que agora a professora Idalena vai falar para a gente bem o que é e tal. Essa proposta, né, ela parte assim, de um objetivo que nós temos, o Centro Cultural Brasil-Argentina, a embaixada, o leitorado da UBA, né, a Fernanda representa o leitorado, que é a leitora do Brasil aqui na UBA, a Cátedra de Estudo Brasileiro da UBA, da Faculdade de Filosofia e Letras. Então, a gente, né, esse trio, né, essa parceria, um pouco nossa ideia é retomar um trabalho que a gente começou em 2014, 2015, né? A Marina participou desse trabalho, Marina que está aí, Luana também, que estava nessas oficinas que a gente tinha feito. Nós fazíamos umas oficinas de PLH, de português como língua de herança, para filhos, netos, crianças que tivessem relação, né, com o Brasil por parte da família, né, que tivesse o português como língua de herança. E essas oficinas nós fizemos durante 2014, 2015. Depois a gente fazia aos sábados. Nós temos um grupo, né, se vocês quiserem procurar depois, podem procurar no Facebook. É um grupo que se chama Comunidade PLH, Buenos CCBA, e podem pedir para entrar, para participar. A gente teve que interromper essas oficinas por questões várias, né, de logística, de tempo, de sábado, que era um dia que a gente não podia, o CCBA teve que não pôde funcionar por questões de segurança e tal. Mas a gente está querendo agora, com o leitorado e com a cátedra, retomar esse trabalho. Então, vamos voltar a fazer um relevamento dos interessados, dos pais, das famílias brasileiras interessadas, famílias brasileiras e famílias argentinas, né? Porque geralmente as crianças são argentinas, nasceram aqui e os pais são brasileiros, né? Então a gente fala família brasileira, mas é como assim é um hábito que a gente tem, né? E então por isso, esse primeiro encontro aqui, essa primeira conversa, a gente convidou a professora Idalena, que agora a Fernanda vai apresentar para a gente, bem como ela está trabalhando na área há muito tempo, a professora Idalena, então é uma convidada de luxo, realmente. Que vai dar o prazer aqui de fazer essa primeira abertura com a gente, essa primeira conversa. E a nossa ideia é continuar com esse trabalho, fazendo, a gente vai mandar algumas enquetes para vocês, algumas perguntas, para realmente filtrar os interesses, e porque a gente está querendo, para o ano que vem, preparar um programa, né, já de PLH, com a Cátedra de Estudos Brasileiros, com o Centro Cultural e a Embaixada, e o leitorado. Se a gente puder, né, voltar à presencialidade, nós vamos propor umas atividades já, né, as primeiras atividades presenciais. Se a gente não puder voltar à presencialidade, a gente vai propor alguma coisa assim na virtualidade mesmo, para pelo menos a gente começar e depois vamos construindo aos poucos, dependendo do que for acontecendo com essa pandemia, com essa situação de agora, né? Então, eu termino aqui e vou passar para a Fernanda para apresentar a professora Idalena. Eu sou Fernanda Campos, muito prazer. É um prazer enorme estar com vocês. Vai ser o primeiro de vários encontros, eu espero. Eu sou leitora na Faculdade de Filosofia e Letras da UBA. Trabalho com a promoção, né, divulgação do português, da cultura brasileira, da literatura brasileira na universidade, e agora trabalhando na extensão, na Cátedra de Estudos Brasileiros. E o PLH é um projeto, como a Neucilene já falou, né, um projeto que a gente está trabalhando aí com muito cuidado para que ele vá para frente nesses anos em que eu estarei na UBA e que a Neucilene, e também mais esses anos todos que a Neucilene já vem trabalhando, né? E aí, quando eu fui convidada para participar, junto do Centro Cultural e da Cátedra, nós pensamos na professora Idalena, que já tem grande experiência na área. Eu vou apresentá-la agora para vocês. Ela tem doutorado em Linguística Teórica e Descritiva, mestre em Estudos Linguísticos, os 2 títulos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi professora de português como língua adicional no Centro de Extensão da UFMG, na FALE, SENEX, na FALE. Foi professora assistente no Departamento de Estudos Brasileiros da Hankook University of Foreign Studies.
Atualmente é professora adjunta de português para estrangeiros no Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa. Nessa universidade, ela coordena o curso de extensão em língua portuguesa para estrangeiros, o posto aplicador do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o CELPE-BRAS, e o Programa Idiomas Sem Fronteiras Português. É autora de livro didático, Conversa para Coreanos, uma das organizadoras do livro Estudos Brasileiros na Ásia, é presidente da Associação Mineira dos Professores de Português como Língua Estrangeira, da Ampli, que inclusive desde outubro está realizando uma jornada com várias conversas, várias mesas de português como língua adicional, né? É líder do grupo de pesquisa em português como língua estrangeira e línguas de herança. E atua, né, nessas áreas, né, que eu já citei aqui, o português como língua de herança, como língua estrangeira, aquisição de linguagem, fonética e fonologia no ensino de línguas. Agora eu passo a palavra para a Idalena. Seja muito bem-vinda, Idalena. Olá a todos, obrigada, Fernanda, obrigada, Neucilene, obrigada a todos pela presença. Espero que a gente possa dialogar bastante aí sobre esse assunto, né, que é o meu assunto de pesquisa. Eu tenho pesquisado muito sobre o ensino de português como língua de herança, mas relacionado a políticas linguísticas familiares. E eu sou da Universidade Federal de Viçosa. Alguns aí já devem ter ouvido falar da universidade, né, do doce de leite de Viçosa, que compete aí com o doce de leite da Argentina. Não vamos entrar nesse assunto não, porque vai ser uma briga aqui, hein? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para vocês verem duas fotos aqui da universidade, para vocês ficarem já com vontade de ir estudar na Universidade Federal de Viçosa. Esse aqui é o prédio principal da universidade, né? Um prédio bem antigo, a universidade fez 94 anos agora. Então, a universidade começou com a veterinária e a agrária, né, que foram as duas áreas fundadoras da universidade, mas hoje tem vários cursos, né, de medicina, né, várias engenharias e o curso de letras, né, que é de onde eu falo. Então, eu vou falar um pouco para vocês, um pouco baseado no que vocês responderam para Neucilene. Ela me passou umas respostas, eu achei bem legal. Então, eu montei aqui um slide um pouco para, assim, contextualizar a área de PLH para aqueles que ainda não conhecem muito ainda, né? E aí a gente vai dialogando. Parece que a Neucilene falou que a gente tem a noite inteira, né? Que hoje ninguém vai dormir, vão ficar por conta, né? Nossa Senhora! E hora que pensem bem, né? Professores conversando, né? Nossa! Professores conversando. A gente não sai mais daqui. Para a noite inteira. Já vi também que tem crianças aí, né? Tem criança na plateia, muito bem, né? Então, isso está muito Tem uma criança, a criança que está na plateia, ela participava das nossas oficinas de PLH, por isso que ela está aí com a mãe, com a Marina. Ah, pois é, que gracinha. Seja bem-vindo, né? Bom, então vamos começar, né? Primeiro porque aqui em Viçosa, gente, o céu tá preto aqui, armando uma chuva. E assim, quando chove, pelo que as meninas me falaram aí, qualquer lugar que chove, a internet já começa a ficar meio falhando, né? Então, a gente vai ser bem objetiva, que tomara que não chova, né? Bom, então, antes de começar, eu gostaria só de contextualizar a minha situação de pesquisadora nessa área de PLH. Por que eu comecei a trabalhar com português como língua de herança? Então, como a Fernanda leu aí, né, eu trabalhei na Coreia do Sul em 2014 e eu fui com a minha família, com um filho de 9 anos também. E chegando lá na Coreia, eu fui procurar ver se tinha alguma iniciativa, alguns grupos, né, para ensinar português ou para manter o português, para que o meu filho não perdesse, né, mais assim voltado para os conteúdos escolares mais que eu queria, né, porque ele estava lá imerso na língua coreana, então eu queria que ele tivesse mais práticas com a língua portuguesa, com a história do Brasil e a cultura.
e a geografia também, né? Porque ele estava lá estudando e era geografia coreana. E lá na Coreia do Sul eu não encontrei nenhuma iniciativa de famílias, né, nesse sentido. Muito pelo contrário, os coreanos é que gostavam da cultura brasileira, os coreanos é que tinham grupos de capoeira, grupos de samba. Grupo de samba do Brasil. Quando você ia ver, eram grupos de coreanos que tinham passado pelo Brasil, ou morado no Brasil um tempo e foi para a Coreia e criou esses grupos. E qualquer coisa que tinha da embaixada brasileira, sempre tinha muitas festividades, comemorações, como deve ter aí, né, 7 de setembro, né, Dia do Folclore. A embaixada e o adito cultural costumavam fazer atividades, mas você chegava lá, só tinha coreanos participando, era uma coisa impressionante. E aí, com isso, eu comecei a estudar sobre isso e vi muitas pesquisas, começando, por incrível que pareça, em 2014, pesquisas, debates, não que língua de herança seja algo, né, os estudos de língua de herança seja recente, não é. Começaram essas discussões a partir de 2014, a gente pode acompanhar isso muito bem pelas publicações. E toda iniciativa parte de uma mãe. Foi o que aconteceu comigo também. Como mãe, comecei a investigar mais sobre isso. E daí, quando eu voltei para o Brasil, na Universidade Federal de Viçosa, eu criei um portal que é para as crianças brasileiras que estão fora do Brasil possam aprender, né, de forma autônoma, né, ter contato, não aprender, mas ter contato de forma autônoma com vários conteúdos que estão nas escolas brasileiras, que era isso que eu estava pensando, então eu vou conversar isso com vocês, né, depois. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito, né? Eu trouxe aí essa definição de língua de herança, que é uma definição de Rothman, de 2007, em que ele diz que é uma língua minoritária dentro de um ambiente de uma língua majoritária. Então, vocês têm um grupo, né, mesmo que seja uma comunidade com 350 mil, né, brasileiros, mas que falam ali em relação ao país inteiro, né, é uma língua minoritária, é uma língua, né, que eles vão usar em situações específicas, né, com pessoas que estão ali, comunidades imigrantes, né, ambientes familiares. Uma língua de herança é um legado, sim, né? Esse título aí que a Neucilene colocou, bem legal, né? Um legado linguístico e cultural levado para outros países, passado de pai para filho, de geração em geração. A gente já teve uma época no Brasil, né, de imigração, um grande boom da imigração, que os imigrantes eram proibidos de usar a língua deles, eles tinham que chegar aqui, eles tinham que usar a língua do Brasil, o português do Brasil. Inclusive, teve uma época né, que era até proibido escrever na língua ou falar qualquer palavra na língua deles, tinham que falar tudo em português, que isso era um absurdo. Né? Não, o país te acolheu, ele acolhe você, a sua cultura e a sua língua. Né? Então, isso tem mudado, isso mudou muito. Então, assim, hoje a gente já sabe que a diáspora é imensa, né? Tanto do português, dos brasileiros, por exemplo, mas de todas as línguas. Então, a gente tem muitos falantes de espanhol aqui no Brasil também. Eu tenho uma orientanda de mestrado que ela está estudando sobre o espanhol como língua de herança no Brasil, que a gente também não tem esses estudos no Brasil, desses, né, dos falantes de espanhol, que a gente recebe muitos, né, os venezuelanos, principalmente, comunidades colombianos e bolivianas. Então, não tem estudos que tratem dessa manutenção do espanhol como língua de herança. Então, a gente tem pesquisado sobre isso, né? Manter a sua língua, manter a sua identidade linguística, né? Falar a língua do país acolhido, sim, para se virar nas situações, né? Para conviver, mas não deixar, né, de lado a sua língua. Então, quando a gente pensa numa língua, né, na nossa língua de herança, aí na Argentina, fazer assim, né? Minha lembrança, isso dá uma aquecida no coração. A gente tem essa sensação aí de pertencimento, onde nós viemos e o legado que nós queremos levar para frente. Então, a gente está sempre pensando nisso, em situações, né, familiares. Eu gostava da Coreia, né, eu gosto muito, achei ótimo lá, uma experiência ótima, mas gostava também de ter
de manter a minha língua e a minha cultura. Então, a língua de herança é essa língua falada pelos nossos pais, avós, bisavós, né? Fala assim, minha bisavó era italiana. Será que eu tenho italiano como língua de herança? Sim, é uma herança, né, que está na sua família. Isso pertence à sua família, então é uma herança que você tem. Então, uma língua de herança, em geral, é a primeira que a criança é exposta, né? Porque se os pais falam, a criança nasceu fora do país, a mãe fala português, provavelmente ela vai começar a ouvir, a mãe vai falar algumas coisas em português, vai falar com a família em português. Então, ela já tem... se a mãe fala, ou o pai fala, ou os dois falam, né, ou os avós que conversam diretamente com ela falam, ela já tem aquela língua, né, dentro dela. Então, é uma herança que não é uma herança de dinheiro, né, mas é uma herança de pertencimento mesmo. Bom, eu falei, né, que o termo língua de herança não é um termo assim recente, e ele foi usado pela primeira vez no Canadá, nos anos 70, final dos anos 70. Esse é um autor, Cummins, que fala sobre isso, né? E ele começou a trazer isso como língua de herança para fazer referência às outras línguas que eram faladas no Canadá, além do inglês e o francês. E o Canadá é um país, né, multicultural, e ele é muito receptivo para imigrantes. Então, ele tem uma história de imigração, tem uma comunidade portuguesa lá muito grande, né? Tem um bairro português em Montreal, imenso, né? Uma comunidade grande de brasileiros e outros, né, outras línguas, outros países. E nos anos 90 mesmo é que esse termo começou a ser utilizado também nos Estados Unidos. E a partir de então, isso começou a crescer muito nos Estados Unidos, porque teve um período de imigração muito grande, né, de brasileiros para os Estados Unidos, até tem muito, né? Inclusive falantes de espanhol também, brasileiros e falantes de espanhol, são comunidades muito grandes e muito fortes, tanto é que os Estados Unidos têm um trabalho imenso com o espanhol como língua de herança também. Valdez, né, que é uma grande pesquisadora que discute isso. E o falante de herança, né, que convive aí nessa comunidade, é uma pessoa que foi criada em um ambiente em que se utiliza ou utilizava uma língua minoritária e que fala ou pelo menos entende essa língua, sendo até certo ponto bilíngue. Isso a Valdez diz por quê? Por que certo ponto? Porque às vezes depende do quão a família utiliza a língua, né? O quão vocês aí na Argentina, por exemplo, brasileiros, utilizam o espanhol em casa, para que a criança fale tão bem o espanhol quanto o português, né? Usam o português em casa, né? Porque ela vai usar o espanhol fora, e o quão ela consegue lidar ao mesmo tempo com essas duas línguas. E a criança tem uma facilidade imensa para o bilinguismo, para o trilinguismo, para o multilinguismo, né? Ela pode aprender convivendo lá com várias línguas, né? Pode falar várias línguas ao mesmo tempo. E a gente tem muitos casos, eu não sei se vocês têm aí, né? Às vezes a mãe é brasileira e o pai é de outro país que nem é da Argentina, né? O pai é alemão, por exemplo. Né? Então lá na Coreia mesmo, tinha uma amiga que ela era de Pernambuco, o marido dela alemão, os meninos moravam lá na Coreia, falavam coreano, mas ela já tinha morou muitos anos na Alemanha, eles falavam alemão, então eles falavam português com ela, alemão com o pai e coreano na comunidade. Então as crianças conseguem fazer isso, às vezes os pais ficam preocupados, né, não querendo misturar o português, com medo que eles misturem as línguas, né? Mas isso não acontece nessa fase de aprendizagem até os 15 anos, né? As crianças conseguem lidar com isso muito bem. Às vezes uma ou outra palavra que não aparece na hora, né, no vocabulário, mas isso não compromete a comunicação. E até mesmo porque às vezes uma palavra numa língua, né, uma palavra em espanhol pode ter muito mais significado do que a palavra em português. Por exemplo, para-águas. Para mim, para-águas em espanhol diz tudo. E não tem nada a ver guarda-chuva em português e sombrinha. Porque ainda tem isso em português, né? Guarda-chuva é para homens e sombrinha para mulheres. Isso é fato, porque se você chega
já aconteceu de eu chegar numa loja e falei, eu queria um guarda-chuva. A moça me olhar assim, não é uma sombrinha não, moça? Eu falei, não, eu quero um guarda-chuva mesmo, porque ele é maior e sombrinha quebra muito rápido, não sei o quê. Agora você fala para água, gente, é perfeito. Então eu acho que assim, tem umas palavras que às vezes na língua ela tem um significado muito mais forte do que na sua língua materna, e às vezes você fala e a pessoa acha que você está sendo metido, misturando a língua, mas não, porque às vezes aquela palavra ali, para você, ela tem um sentido melhor, mais forte, mais significativo do que na sua própria língua, né? Na língua materna. Bom, e aí eu também trouxe aqui um pouco sobre o falante de herança e o estudante de herança, né? Porque o falante de herança é aquele que fala só em casa ou que usa a língua só em casa com a família, né? E tem mais esse lado mais da oralidade. E ele tem um pouco, fala assim que ele tem uma exposição simultânea, né? A Silvia Flores fala isso, mas desequilibrada. Por que desequilibrada? Porque às vezes ele fala pouquíssimo em casa com os pais, né? As crianças ficam muito tempo na escola, por exemplo, tem países que a escola é integral, né? Fala, e quando chega em casa, às vezes fala um pouco com a família na língua mesmo, não fala na língua materna, na língua da família, então não tem uma aquisição muito equilibrada, né? E o estudante de herança é aquele que recebe a língua em casa, mas também recebe uma instrução da língua fora no ensino formal. Então, a gente tem situações em vários países, né? Na Alemanha, por exemplo, tem escola formal de imigrantes que tem as aulas de espanhol, de português, de francês, né? Na China tem muito isso também, escolas formais que ensinam português. Então, os pais que querem que o filho tenha, né, seja bilíngue, e que tenha essa esperança, esperança não, tenha o projeto, né, de ficar naquele país só um tempo e depois vai voltar para o Brasil e a criança vai ser inserida na escola brasileira. Então, ela tem interesse que a criança tenha esse aprendizado formal. Eu, inclusive, até achei que na Argentina tinha escolas, né, depois vocês vão me contar sobre isso, que tem, né, escola formal de português. Eu pensei que tivesse, que alguns países da América Latina têm. Não como língua de herança, mas como escola, curso de línguas para imigrantes, uma coisa assim. Aí tem o curso de português, por exemplo. E eu trouxe também uma fala aqui da Gláucia Silva. Gláucia Silva é dos Estados Unidos, né? O grupo dos Estados Unidos é muito forte, né? Com a manutenção, valorização, formação de professores e fortalecimento da língua portuguesa falada no Brasil. Porque a gente tem o português falado, né? O português europeu falado em Portugal, e que todas as iniciativas são mediadas pelo Instituto Camões. Então, eles têm muito interesse na manutenção do português. Então, o Instituto Camões se esforça muito, né, para manter a língua, para promover atividades, coisas que, em relação ao português do Brasil, já é bem, né, um pouco aquém. Então, a valorização da língua e da cultura de herança é essencial para que os falantes de herança se identifiquem com a língua de herança e se tornem fluentes nela. Então, essa valorização, claro, tem a ver com as políticas, né, as políticas linguísticas de cada país, da embaixada, do Brasil, nas embaixadas e nos consulados, mas muito mais forte das famílias, né? Muito mais. Então, vamos focar agora no português como língua de herança, que caracteriza-se pelos contextos em que filhos de brasileiros ou filhos de lusofalantes imigrados em diferentes partes do mundo, né, representantes de diferentes línguas e culturas, falem o português. Na literatura, encontramos duas siglas. Essa aí, que é o PLH, que é para os estudos da América Latina e da América do Norte. Então, Estados Unidos, Canadá e todos os países aqui da América Latina e Brasil usa PLH. POLH é utilizado na Europa. Então, a Europa também, né, tem essa separação, né? Tem vários grupos muito fortes de estudo, manutenção e valorização do português do Brasil.
né? Eu vou mostrar alguns grupos desses aqui para vocês. Por exemplo, nos Estados Unidos, Brasil em Mente, Abrace, Vamos Falar Português e o IBEC são as organizações mais fortes e que têm mais empenho na formação de professores e na formação de grupos e incentivo à promoção da língua portuguesa. Brasil em Mente, Nova York, é liderado pela Felícia Jennings, não sei se vocês já ouviram falar, ela já promove várias formações de professores, ela promoveu um ciclo aí de debates que está disponível na internet, discutindo sobre língua de herança em vários lugares. Então ela fala assim, PLH daqui, PLH de lá, não sei se vocês assistiram isso, e aí ela mostra, né, a situação dos Estados Unidos e a situação da Europa, trazendo vários relatos de pais, né, sobre o trabalho com a língua portuguesa e de mães. E a Abrace, né, que é na Virgínia e em Washington, também muito forte, foi liderado pela Lúcia Lico, Ana Lúcia Lico, que já não está mais lá, agora ela está na China, né, mas ela fez um trabalho de reconhecimento do português como língua de herança. Então agora a gente já vê que tem um reconhecimento pelo Ministério das Relações Exteriores, tanto é que eles produziram um material agora recente, né, com a coordenação do professor Nelson Viana. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E na Flórida, né, Vamos Falar Português com a Arlete, e na Califórnia, o IBEC, que também, juntos, né, essas associações que se uniram e se organizaram, foram as grandes responsáveis por esse reconhecimento do português como língua de herança. Algumas iniciativas também de pais mesmo, né, de se juntarem e de apoiar, que esse é um grande desafio que tem o português como língua de herança, que é essa parte do apoio e do reconhecimento. E na Europa, a gente tem o Elo Europeu, que se vocês entrarem aí nesse site, vocês vão conhecer o pessoal que está organizando, que faz parte dessa organização, que foi criada em 2013, com esse objetivo aí de mobilizar educadores, professores e atuantes de português como língua de herança, daí dando um caráter mais legítimo, né, do ensino, com professores que têm a formação, né, professores que são formados em letras ou pedagogia. Então, a equipe toda, esses professores que foram educadores mobilizados, são professores da área, que têm essa experiência com a língua e com o trabalho com crianças, que não acontecia antes, né? A gente tinha relatos de casos assim, que as pessoas acabavam chegando no país e ia trabalhar com as crianças, ensinar português, mas não tinha nenhuma formação para isso. Então, era um trabalho mais autodidata, né? Mais pensando nessas coisas, na questão cultural, na música, né? Hoje a gente já tem uma coisa assim mais organizada. E assim, com pouco tempo, de 2014 para cá, se a gente vai dar uma busca, é muita pesquisa já, muita publicação, muitos livros publicados. Então tem a Associação Raízes na Suíça, que faz um trabalho muito legal com contos. Abrir em Londres, né, que é com a professora Ana Souza, que trabalhou muito tempo em Londres com crianças mesmo e montou a Abrir, né, que é essa associação para português para imigrantes. A BEC em Zurique, e a Associação Raiz Mirim na Bélgica, que eram pessoas que já estavam já trabalhavam com a Associação Raízes, né? E essa aqui, que é a Associação de Pais e Brasileirinhos da Catalunha, que é na Espanha, um trabalho muito interessante, que contempla, eu acho que quase toda a Espanha, e tem muita publicação sobre isso, e a Juliana Gomes e a Andréia Morrone, que fazem um trabalho ótimo de pesquisa também, né, de políticas linguísticas. Então a gente já encontra, né, eu sei que tem professores aí assistindo que gostariam, né, de ampliar mais nessa área, então vocês estão com sorte agora, porque agora sim, né, a gente já tem muita coisa para estudar, para ler e para pesquisar sobre isso. Nas minhas pesquisas, depois vocês vão me contar isso na hora da conversa, eu não encontrei nenhuma iniciativa da América Latina. Lembrando que as iniciativas sempre partem das mães, né? As mães se reúnem com os filhos para
manter a cultura, né? Fazer eventos culturais que lembrem o Brasil, né? Iniciativas até de aprendizagem da língua, porque às vezes não dá conta, eu gostaria de ensinar português para o meu filho, mas nunca dá tempo de fazer isso e tudo. Eu trago sempre livros do Brasil, então eu queria que tivesse um grupo que se organizasse e que tivesse uma hora certa para isso, que ele pudesse ir ter aulas de português. Né? Isso são as iniciativas que a gente encontra na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, mas eu não vi, nesses eventos que eu participo e nessa minha pesquisa que eu venho lendo, eu não encontrei na América Latina. Depois vocês vão me contar para eu poder anotar. Agora mesmo eu vi que vocês têm comunidade PLH na Argentina, ótimo, né? Então vão me falando aí depois quando a gente terminar, tá? A gente tem também, né, o Dia Mundial do Português como Língua de Herança. E aqui eu trouxe esse quadro aqui que tem as várias associações, né, que tem na Europa, que tem fora do Brasil, e aqui nessas aqui vocês vão poder ver que não tem nenhuma aqui de nenhum país nosso aqui, né, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, nada. E esses dois vídeos, pessoal, depois se vocês tiverem oportunidade de ver, esse aqui é um documentário que chama Uma Língua como Herança, que é um documentário que foi feito em Londres, né, a professora Ana Souza, que foi colaboradora, e ele é muito interessante e emocionante. Eu me emocionei quando eu assisti esse documentário. E esse aqui também é um site muito legal que chama Mães Mundo Afora, e aí ela coloca aqui 5 benefícios de se manter a língua de herança, e quando eu vi isso, eu fiquei também, né, muito emocionada com o site deles, com os relatos das mães fora do Brasil, e é bem legal. E vocês também podem, como mães aí na Argentina, fora do Brasil, podem escrever e contar o relato de vocês, que é super legal. PLH, como manter, né? Cada um aí vai poder me dizer como é que faz, né? Se eu tivesse presencialmente aí, conversando com vocês, eu ia perguntar isso para cada um. Eu ia falar assim, você tem filho aí na Argentina? Como é que você faz para manter o português? Né? Que o português, para ele, é uma língua de herança, já que é a língua da família e não é a língua que ele usa na comunidade. Né? Se ele estuda numa escola que fala espanhol, né? Se ele convive com os amiguinhos que são hispanofalantes, então o português é a língua de herança dele. Como é que você mantém? Porque tudo depende da família. Depende de você pensar que legado linguístico e cultural eu quero deixar para o meu filho e para a minha filha. Aí você vai pensando em que situações te levariam a preservar a língua portuguesa, manter, né, ou promover situações de uso da língua ou da cultura portuguesa. Para manter a língua só para conversar com os familiares no Brasil, né? Vamos refletindo sobre isso. Manter a língua porque vai voltar um dia para o Brasil e os filhos, as filhas vão frequentar uma escola brasileira. Né? O que será que vai acontecer? Será que eles vão ter dificuldade? Como é que vai ser o português, né? Que o português tem peso, né, nas avaliações. Manter a língua porque um dia seus filhos ou sua filha, se eles quiserem morar no Brasil, eles não terão de pagar para aprender português, porque isso acontece muito, né? Eu trabalhei em Belo Horizonte muito tempo no Senex, que era o centro de extensão, e eu tive estudantes estrangeiros, né? Uma menina da França, que o pai dela era brasileiro e a mãe francesa, e ela estava pagando no Senex para estudar português. Eu achei, nossa, eu ficava assim, como assim? Aí ela falou para mim que o pai dela falava português só com o cachorro, mas não falava com ela português. Então, assim, olha que absurdo, você tem um pai brasileiro, né, que fala português, aí você vai para o Brasil, quer estudar na universidade, né, ela queria entrar na universidade e precisava de pagar para aprender português, para estudar, para fazer o exame CELPE-BRAS, né, porque ela não falava nada de português. Manter a língua e a cultura para desenvolver o sentimento de pertencimento, né, da língua e da cultura do Brasil, né? Então, o que você faz para manter nessa situação?
Se for só para conversar com a família, será que só em casa é suficiente isso? Ou, né, às vezes é bom que a criança tenha contato com outras crianças brasileiras, né, e que tenham, né, viva situações em que ela use, né, o português com mais frequência, oralidade, né? Se vai voltar para o Brasil, como é que estão as escolas brasileiras hoje, né? Quais são os conteúdos das escolas? O que se ensina hoje na escola brasileira? Você já parou para pensar nisso ou não? Chegar lá se vira. Gente, as crianças têm essa facilidade mesmo de chegar, mas aparecem umas dificuldades. O meu filho, por exemplo, ele chegou aqui, ele perdeu um ano, porque aqui no Brasil é ensino fundamental de 9 anos. Eu não sei se aí na Argentina é assim também. E na Coreia do Sul, a criança entrava na idade certa. Então, quando ele saiu daqui, ele fez o 3º ano do ensino fundamental. Aí chegou lá, ele teve que fazer de novo, porque era o referente à idade que ele estava. Quando ele chegou aqui, era para ele entrar no 5º ano no Brasil. Aí a escola achou melhor que ele ficasse no 4º ano. Então, ele perdeu um ano. Isso, na época, eu achei bom e tudo. Mas agora, por exemplo, que ele já está com 16 e que ele já vai para o ensino médio, essa falta a gente já sente, né? Essa ruptura que teve. Então, talvez se eu tivesse conseguido manter, né, isso lá na Coreia de uma certa forma regular e formal, talvez ele chegasse no Brasil e não tivesse de ter essa ruptura. E depois, ouvindo relatos, vi que muitas famílias tiveram esse problema. Inclusive, em São Paulo, tem uma escola particular, eu não sei se é a Bandeirantes ou Mackenzie, que eles têm salas especiais para filhos de brasileiros que moram no exterior. Né? Eu tive uma colega que eu conheci, trabalhava nessa escola. Então, a função dessas salas especiais era exatamente para promover essa adequação das crianças com os conteúdos das escolas, sabe? Era tipo um reforço. Pensando nessas questões, né, e na perspectiva do professor, né, o que ensinar? Há muito tempo a gente não tinha muito isso claro, eu vejo muito pelas pesquisas, né, e até pelos projetos que são desenvolvidos, que são projetos ótimos, que desenvolvem bem a oralidade, mas nunca teve um currículo, assim. O pessoal dos Estados Unidos também, eles tentaram, a Glaucia Silva e a Arlete e a Felícia, eles criaram um currículo também lá, umas propostas curriculares. Mas agora que saiu pelo Ministério das Relações Exteriores, eu não sei se vocês viram, esse material, que é o português como língua de herança, propostas curriculares, né, para o ensino no exterior. E ele teve a colaboração da professora Ana Souza, que é lá de Londres, da ABRIC, né, e a coordenação do professor Nelson Viana, que tem uma larga experiência com o ensino de português, como língua não materna, na Unesp, né? E aí eu coloquei aqui o objetivo, elaborar essa proposta atendendo uma necessidade, né, da área de ensino de português como língua de herança, salientando também a concepção de língua como prática social, como elemento de identidade cultural, aspectos que visam proporcionar aos falantes de herança o desenvolvimento de competência para agirem socialmente na e por meio da língua, e de se reconhecerem como membros das suas comunidades de fala. E no final desse documento, ele coloca uma lista de vários conteúdos relacionados com a gramática, com os textos, né, uma quantidade de gêneros textuais. A escola brasileira trabalha muito hoje com gêneros textuais, que a criança saiba lidar com os vários textos que circulam na sociedade, né? Os exames nacionais que a gente tem aqui, tanto o Enem como os exames que os meninos fazem para entrar para o ensino, para cursar o ensino médio em alguma escola federal que tem aqui. As escolas federais fazem uma prova no primeiro ano, no 9º ano, para eles ingressarem no primeiro ano para fazer o ensino médio numa escola federal. E essas escolas também fazem um exame, né, de seleção, e nesse exame de seleção está muito pautado, né, o trabalho com gêneros textuais, e que a gente, nos materiais que
que eu analiso, que eu vejo de fora, minhas propostas, das pessoas que trabalham com língua de herança fora do Brasil, eu não vejo esse trabalho com esses gêneros textuais. Então, eu acho que esse material vai ajudar muito vocês aí que estão fora, a montar o currículo, a montar as aulas, né? Vai ser um guia. Mas é claro que, né, é mais para nortear, porque cada contexto é um contexto, né? Cada situação de língua de herança, né, do português como língua de herança, vai ser um contexto, tá? A gente pensa no ensinar partindo das experiências que os aprendizes têm com a língua, que conhecimento eles já possuem. Às vezes tem crianças que já têm um nível bom de português, né, que fala muito bem, que lê, e outras crianças não. Isso depende muito, o professor, o educador, que vai trabalhar com o português como língua de herança, vai ter que fazer essa análise, né, de como é o contexto de experiência ou de convívio com a língua que a criança tem. E partindo de práticas de oralidade e letramento. Oralidade envolve as práticas de uso da modalidade oral da língua, mas também escutar textos orais, não só narrativos, mas notícias, entre outros. Eu coloquei aqui, esse link aqui é do portal Tremeleng, ufv.br, que é um portal que eu produzi, e nesse portal eu linko muitas atividades orais, e isso aqui é uma parte que tem lá no portal, que é um jornal que chama Jornal Joca, que vocês podem acessar, jornaljoca.com.br, e nesse jornal tem uma seção que é de apresentador por um dia, que são crianças que são apresentadores, então tem vídeos, e vocês podem colocar para as crianças escutarem, porque as crianças adoram escutar crianças falando, já viram isso? Eles adoram escutar crianças cantando, crianças falando, então é muito legal. Vocês podem entrar nesse link aí, e aí ele tem várias crianças apresentando. Então, isso aí é uma ótima oportunidade de trabalhar com oralidade, de trabalhar com escuta, né? Então, podem fazer isso em casa, podem fazer na escola, pode fazer no espaço, tá? Esse portal tem uma parte assim, links, então vocês vão encontrar vários links com periódicos que circulam no Brasil para essa faixa etária da educação básica. As escolas têm Ciência Hoje para Criança, Revista Recreio, jornalzinhos, e o mais legal é que agora está tudo online, né, gente? Então a gente está tendo a oportunidade de ter esse acesso, né? Que são as duas coisas que estão aí, que são fundamentais nesse trabalho com o ensino da língua, do português, que é práticas de letramento e oralidade. Isso está hoje disponível para a gente, que até então, né, há muito tempo, era muito difícil isso hoje. Só que eu colocar esse material no portal, ele facilita para vocês o acesso, porque às vezes se vocês forem procurar entrar direto, às vezes, do computador, aí às vezes tem que pedir senha, às vezes fica com muita propaganda, e aí ele fica mais limpo. E para o letramento também. Eu coloquei aqui o letramento, que é uma definição da Magda Soares, que é assim, né, clássica, que é o desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever, né, de forma adequada e eficiente nas diversas situações pessoais, sociais e escolares, em que precisamos ou queremos ler ou escrever diferentes gêneros de tipos de textos, diferentes suportes para diferentes objetivos, em interação com diferentes interlocutores para diferentes funções. Então, eu sublinhei assim, habilidades que possibilitam ler. Então, letramento, disponibilizar para as crianças, né, textos em português, e a internet facilita isso hoje, porque a gente tem esse tanto de acesso. Aqui eu coloquei esse link da Folhinha de São Paulo. A Folhinha de São Paulo tem uma variedade imensa de textos, de gêneros, porque tem receita, tem anúncios, tem notícias sobre coisas relacionadas com esse universo infantil, como reportagens sobre o zoológico. Agora saiu uma reportagem sobre o elefante, e está disponível online. Vocês podem se cadastrar, né, para ter acesso a mais textos,
mas vocês podem acessar vários textos sem precisar cadastrar, só pelo acesso mesmo. E tem outras revistas, por exemplo, Ciência Hoje para Criança, tem vários textos disponíveis, mas a revista também ela é paga. Então, se você quiser mais conteúdos, às vezes, que tem nela, aí tem a possibilidade também de fazer assinatura online. Então, hoje isso está muito mais fácil. Quando eu fui para a Coreia do Sul, não tinha possibilidade de fazer assinatura online, vocês acreditam? Eu tentei várias revistas assinar online e não tinha. A revista falava, só tem impresso. Agora eles tiveram de se virar, a gente pode fazer assinatura online, não precisa de imprimir, né? Gastar papel. Esses 2 verbetes que eu coloquei aqui, que foi oralidade e letramento, eu tirei de um glossário do CEALI. O CEALI é um Centro de Alfabetização e Leitura da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Como a Fernanda falou, eu tenho minha formação toda na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. Eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado. E eu fui alfabetizadora também, muito tempo, né, nos meus primórdios, né, que eu já sou velhinha, né, gente? Então, eu fui alfabetizadora. E eu fui alfabetizadora na época do construtivismo. Né? Deve ter alguém aí que lembra, pelo menos alguém que nasceu e estudou na época do construtivismo. E foi numa época que estava todo mundo discutindo lá na UFMG sobre as questões relacionadas à alfabetização linguística, né? E a Magda Soares também tinha muitas discussões. Então, a gente, além, né, dessa minha experiência com o ensino de português como língua não materna, eu tive toda essa vivência também com a aquisição da escrita. Então, o trabalho com letramento é um trabalho bem eficaz, né, no desenvolvimento da língua, e é o que mais causa, o que mais dá, né, que mais apresenta dificuldade para as pessoas fora do país, que é ter esse acesso com textos diversos que circulam no Brasil. Então, hoje, com isso tudo disponível, já vai estar mais fácil. Vocês vão ter aqui uma lista de periódicos aí que vocês vão poder trabalhar, desenvolver nas salas de aulas que vocês organizarem, ou em casa aí as mães com os filhos, né? Acessem aí o Escola Games do portal, nos links que vocês vão ver muitas atividades para trabalhar, para ter esse contato com a língua portuguesa. E aqui eu coloquei alguns pontos para a gente refletir em relação ao ensino, né? Tanto para os pais pensar assim, olha, eu vou colocar meu filho num grupo, numa instituição para ele aprender português, né? Então, primeiro, vamos saber, o professor deve conhecer o contexto de PLH na comunidade que ensina, isso é importante, né? O professor não pode chegar simplesmente, pegar as crianças sem saber como é que, né, quais são as experiências aí em relação à língua e como é que a família lida com a língua. A gente tem situações de que a família pensa assim, olha, não vamos misturar as coisas. Na Coreia do Sul era assim, por exemplo, os pais pensavam assim, eu estou na Coreia do Sul, eu quero que meu filho aprenda o coreano e o inglês, porque todo mundo fala inglês aqui. Português eu falo em casa com ele. Aí eu pensava assim, mas e se ele quiser voltar para o Brasil depois para fazer uma faculdade e tudo? Aí ela falava assim, ele se vira, né? Aí eu pensava, eu penso diferente. Né? A gente como pai pensar nisso e o professor também, né? Refletir sobre isso, sobre esse conhecimento. Pensar que o português como língua de herança tem características diferentes em contextos diferentes. Né? Por exemplo, você está na Argentina, brasileira, mas você casou com um americano, né? Então, o pai fala inglês e a mãe fala português. E o filho está na escola e fala espanhol. Isso acontece muito, né? Então, ele tem 2 línguas diferentes em casa, ele tem 2 línguas de herança, uma língua do pai e uma língua da mãe, né? E ele lida com as duas, porque o pai não quer o pai quer que ele fale inglês para ele falar com a família do pai nos Estados Unidos e a mãe quer que ele fale português para ele falar com a família da mãe no Brasil. Vou passar férias no Brasil, não quero que o meu filho fique mudo, né? Então, são contextos diferentes, vão acontecer coisas diferentes, ele vai misturar, às vezes, algumas palavras até, né? Embora a criança consiga fazer isso muito bem, separar, né? Na situação que ela está, isso é muito legal, mas pode acontecer isso, e o professor
ou a família também, vai entender que isso faz parte, né, desse processo de aquisição linguística da criança. E ela pode fazer isso sem problema. O pai não pode ficar com receio de que ela vai, nossa, vai falar inglês com o menino, falar português, ele vai aprender espanhol na escola, vai deixar a cabecinha dele maluca. Mas isso vai falar a língua está relacionado com a comunidade de fala. Então, se ele tiver comunidade de fala, ele vai falar com aquela comunidade. O meu filho aprendeu coreano aqui, ele nunca abriu a boca para falar uma palavra em coreano, nem para assistir nada. Mas um dia desses eu estava com uma dúvida com uma palavra aqui que um amigo meu me mandou, e eu fui perguntar para ele, ele bateu o olho e leu. Aí eu falei, tá vendo? Tá lá na cabeça dele, tá? Só que ele não tem comunidade de fala para usar, vai usar para quê? Né? Que tipo de atitude há em relação à língua de herança pela família e pela criança? Né? Às vezes, a criança também tem essa dificuldade de aprender a língua da família com medo dele ser estigmatizado na escola, ou ser estigmatizado na comunidade de fala dele. Então, isso também é uma coisa que família em escola, família em grupos vão resolver. Aqui, em Viçosa, a gente teve um aluno venezuelano que ele entrou para uma escola aqui e ele teve muitos problemas. Os professores começaram a reclamar que ele não abria a boca, que ele não falava nada. E aí, ela entrou em contato com a universidade, nós fomos desenvolver um projeto e descobrimos que o grande problema dele, que ele tinha medo de perder o espanhol. Então, ele ficava morrendo de medo de não saber mais falar espanhol e ele ia voltar para o país dele. E aí ele falou assim, como é que eu vou fazer quando eu chegar lá na Venezuela e não falar espanhol? Né? Aí a escola, a gente fez um trabalho com a escola, da escola também fazer movimentos com espanhol. A universidade aqui, a UFV, tem licenciatura em espanhol. Aí nós fizemos um PIBID aqui, que é um programa de levar o espanhol para a escola, para ele ver que o espanhol estava valorizado lá. Então, assim, isso é uma situação que a gente vai lidar com ela, mas que tem que ter esse entendimento de como que está essa atitude da criança, se é uma atitude de recusa de aprender ou de negação da língua. Todas as duas línguas são importantes, a da família e a língua do país que ele escolheu. Nenhuma é mais importante que a outra. Uma tem a ver com a sua identidade linguística, com a sua identidade cultural. A outra tem a ver com o seu convívio social. Então, as duas podem conviver muito bem, nenhuma vai atrapalhar a outra. E como a gente faz para tornar isso para as crianças? Porque as crianças têm essa coisa mesmo de ser crítico, mas a gente tem que mostrar o lado bom da língua do Brasil e o lado bom da língua na Venezuela, por exemplo. A cultura que tem que a gente fez assim, os aspectos culturais da Venezuela. Ainda mais que a Venezuela estava vivendo um momento em que a mídia não falava nenhuma coisa boa da Venezuela, não falava que tem lugares lindos para visitar, que tem museus, que tem isso. Então a gente fez esse outro lado da cultura. E é isso que a gente faz também em relação ao Brasil. Por exemplo, eu falo muito do meu contexto na Coreia, que foi a vivência que eu tive, A gente encontrou mesmo famílias, eu pesquisando lá, falando assim, só se fala português no Brasil, para que vai aprender português? Aí eu falei assim, pois é, mas só se fala coreano na Coreia, se você for pensar nisso, só se fala francês na França, nos países que falam francês, então não é bem assim, Aprender uma outra língua, ter mais de uma língua, é você adicionar uma língua no seu léxico mental, Então você está adicionando uma língua, nada que você adiciona vai te atrapalhar. E também pensar no tempo, qual é o tempo dedicado ao ensino da LH? Se você fala assim, eu tenho uma horinha só para ensinar o que o pai quer, que a família quer que ensina, Que também é uma outra coisa que a gente... O que você quer que o seu filho aprenda, Então, tem que ver que tempo é esse dedicado. É o tempo que a gente dedica para aprender uma língua, Muitas vezes a gente fica pulando, de método em método, de escola em escola, porque não aprende uma língua, porque, na verdade, não é isso. É o tempo que você dedica à língua que vai te dar esse respaldo. A família valoriza a LH e também a língua de uso,
né? É igual eu falei, né? As duas línguas são importantes, né? E a gente tem casos que às vezes a família acha que não precisa de aprender português, que não precisa de ter um espaço para aprender português, que só falando em casa já resolve, né? Ou então, o contrário, né? Tá no país, mas não é porque está aí, é porque foi transferido e precisa do trabalho, o marido foi transferido, ou a esposa foi transferida, e aí eu estou aqui por pouco tempo, eu logo vou embora. Então, eu tenho um relato de uma professora em Londres que foi a mesma coisa. Ela disse que o primeiro ano ela nem se preocupou com isso de aprender, de ensinar português, dos filhos falarem português, porque ela falou, eu vou embora no ano que vem mesmo, eu vou sair desse país no ano que vem. E ficou com essa recusa e, por fim, ela ficou 10 anos em Londres, né? Então, são coisas que a gente vai lidando. E a situação de multilinguismo, né? Às vezes pode ter, você está no outro país, você tem outras pessoas de outros países também, e que as crianças convivem. Então, a gente pensa em como que você vai agregar outras línguas, agregar outras culturas, né? Por isso que hoje a gente tem discutido bastante, né, a interculturalidade, as situações interculturais, de saber fazer essa reflexão no ensino. O mundo é grande, né? O mundo é grande e tem gente espalhada por todos os lugares. Então, a gente vive contextos de multilinguismo, até aqui no Brasil, né? O Brasil não é um país monolíngue, não é. Você vai em situações aí, tem os indígenas, né? Tem quilombolas aqui em Minas Gerais, tem comunidades de japoneses, comunidades de coreanos, comunidades de italianos no sul do Brasil. Então, se falar que o Brasil é monolíngue é um erro, é um engano, né? Nós somos multilíngues também. E algumas pessoas também me perguntaram aí, dentre as conversas, sobre a formação de professores. Então, eu vou falar no Brasil, mas também em Portugal, né? O Instituto Camões dá muitas bolsas, né? Eu vejo sempre, conheço muitas pessoas que às vezes fazem mestrado em Lisboa, nessa área de português como língua estrangeira. E aqui, como língua de herança, aliás, como língua de herança. Aqui no Brasil, eu vi uma pessoa aí de Brasília, né? Então, na UNB, a professora Maria Luísa Ortiz é uma das que eu conheço, né? Que mais que tem essa representatividade aí com a língua de herança, porque ela faz parte do projeto lá com o pessoal do Elo Europeu. Ela orienta mestrado, orienta doutorado nessa área. Então, se alguém estiver interessado e tem essa possibilidade da UNB, né? Tem a professora Maria Luísa Ortiz. E a professora Edileise, que eu até cito aqui, né, ela fez um trabalho com formação de professores, também orienta mestrado e doutorado lá na Universidade Federal da Bahia, né, na UFBA. E eu também, a gente tem aqui na Universidade Federal de Viçosa uma linha de pesquisa no mestrado, nós só temos mestrado, né, e a nossa linha de pesquisa é formação de professores e o ensino de línguas, e eu oriento na área de português como língua de herança. Então, se alguém quiser vir fazer mestrado aqui, é só ficar de olho no nosso site. Eu vou caminhando, né, para o final, e aí eu vou colocar aqui alguns desafios, né, a gente está quase chegando em 9 horas. Esses desafios, né, vocês depois vão me contar se harmonizam aí com o de vocês. Reconhecimento do trabalho com a língua de herança, né, esse é um grande desafio. Desafio de manter uma turma todo o tempo. A gente nunca tem turma homogênea, são heterogêneas, né? Tanto na idade quanto no nível linguístico, né? Tem crianças que falam mais, crianças que falam menos, né? E a idade também. Então, reconhecer o árduo trabalho dos professores, das famílias, né? De organizar para poder fazer a manutenção e preservação da sua língua. Os materiais disponíveis para a realização do trabalho, isso também, né? A gente está engatinhando nisso. Eu estava conversando com a Neucilene, assim, eu vejo muito material ainda nessas minhas buscas, nas minhas pesquisas, mas eu ainda vejo que o pessoal está muito longe ainda do que está acontecendo no Brasil, nas escolas brasileiras, né? A gente está aqui agora com o BNCC, que é a Base Nacional Curricular para o Ensino Médio, que tem algumas mudanças. Então,
no currículo todo, na educação infantil também, né, na educação básica. E assim, eu vejo que os materiais que eu encontro aí não são coerentes, né, com as coisas que acontecem aqui no Brasil. Por isso, da importância da gente que está no Brasil colaborar com vocês, né, nós das universidades, colaborar com vocês que estão fora, para a gente poder fazer essa aproximação do que acontece na escola brasileira, em termos de ensino das áreas do conhecimento todas, né, matemática, geografia, história, língua portuguesa, e que o professor tenha esse material mais disponível. Não adianta você listar um currículo, fazer um currículo de tudo que você vai trabalhar, se o professor não tem a instrumentalização para isso, né? Como é que eu vou usar isso? Que conhecimento eu tenho para trabalhar esses gêneros textuais que está listado aqui nesses parâmetros, nessa proposta que o Ministério das Relações Exteriores colocou, né? Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio. A formação do professor, né? Primeiro, o professor, só de estar aqui hoje, por exemplo, vocês aí que já são professores, já mostra que vocês já têm essa verve aí, esse desejo, né, de vencer esse desafio da formação, que é difícil para todo mundo, né, principalmente quando está fora do país. Recursos para manter um curso PLH, né, gente? Recursos, né? Porque tudo que você vai fazer, você precisa de dinheiro para isso. Você precisa de dinheiro para alugar uma sala, né? Você precisa de dinheiro para comprar um material, né, para pagar um profissional para isso. A gente vive a nossa área vive de voluntários, né? Voluntarismo, né? Mas assim, nem sempre o voluntarismo te possibilita de você fazer um trabalho coeso, né? Porque às vezes o voluntário, apareceu uma oportunidade, ele sai, né? Então ele não é o seu, ele não tem aquele... ele tem um compromisso, claro, quando ele assume o compromisso e tal, mas ele não vai deixar de sair. Eu nem deixo isso, eu nem quero que façam isso quando eu estou nos cursos e me falam. Não, vou aparecer uma oportunidade para você ser estagiário, ganhar um salário de estagiário, vai ser nesse horário que eu estou aqui como voluntário, não queria deixar, mas olha, como é que você vai fazer, né? É diferente de uma pessoa que paga para estar ali. O apoio da família e o compromisso com a manutenção das aulas, né, é um outro desafio, né? Eu vivenciei isso em algumas situações, né, fora do Brasil. A família quer muito que o filho participe de uma aula, que ele interaja com outros brasileiros, com outros filhos de brasileiros e tudo, mas se aparecer uma outra coisa naquele horário, ou aí, é como se aquilo ali fosse uma coisa só para brincar, né, ou só para distrair, não é o sério. Então, isso aqui é o compromisso, né? Então, hoje eu não posso porque é dia que o meu filho tem aula de português, né? Ou é dia do encontro dele. E outros, né, que vocês vão me relatando. Eu coloquei aqui umas referências que eu usei aqui, que são produções, escritos, né, Português como Língua de Herança. É um livro organizado pela Kátia Chulata, que trabalha na Itália. Ela reuniu professores de vários lugares do mundo, Estados Unidos, Itália, Europa e Estados Unidos, né? Vários lugares do mundo, Europa e Estados Unidos, aqui sobre falantes, né? A educação na língua de herança, falantes de herança. A professora Guadalupe Valdez, né, que é pesquisadora nos Estados Unidos há muito tempo, com o espanhol como língua de herança. Professora Edileise, com a formação, esse texto dela está nesse livro, e Português como Língua de Herança em Londres, recortes em casa, na igreja, na escola, é organizado pela professora Ana Souza, e que ela faz, né, uma descrição muito legal de como que acontece essas iniciativas em Londres, às vezes em casa das próprias famílias, às vezes na igreja que cede um espaço, às vezes uma escola que tem escola para imigrantes, né? Então, são iniciativas válidas e que congregam, né, com todo um trabalho mesmo de preservação, manutenção e ensino do português do Brasil. Esses todos que eu estou falando, né, brasileiros, Edileise, Ana Souza, e a Kátia Chulata, falam especificamente do português do Brasil, mas tem muitas outras publicações com o português europeu. Bom, é isso, né? Agora eu espero que vocês tenham
algumas perguntas e que a gente possa dialogar mais, né? Um pouco a ideia é a seguinte, eu sei que tem mães aqui, bom, algumas eu conheço e tal, mas também sei que tem professoras que estão interessadas na área, que estão entrando, né, assim, começando a querer trabalhar na área, algumas que já trabalham. Então, quem quiser fazer uma pergunta, coloque aqui no chat. No nosso caso aqui do PLH, acho que a gente já falou um pouco, né, que nós começamos a fazer um grupo em 2014, a Marina é uma das mães que está aqui, não sei se tem alguma outra mãe, não me lembro, uma das mães participantes, né, uma das mães ativas no nosso grupo. E a nossa ideia um pouco agora é recuperar o nosso grupo, né, outra vez o grupo, né, a ovelha que saiu do caminho, o grupo voltar para o caminho, para ver se a gente pode agora voltar a fazer um trabalho assim um pouco mais sólido, né, nessa área aqui em Buenos Aires, que também todos esses problemas que a Edalina, né, enumerou aí, a gente via que a gente tinha lugares, os horários, né, aquela coisa de ser assim constante, né, no horário e da participação e tudo isso. Mas é uma coisa que a gente vai ver se a gente pode armar, né, Fernanda, o grupo, conversar com o grupo. Então, esse é um projeto nosso que tem metas a curto prazo e longo prazo, né? Flávia, fala aí. Falo, né? Mais fácil. A gente vê muito, né? Isso é para a Idalina que estuda mais isso a fundo, e é um questionamento, uma pergunta. Porque quando a gente fala de PLH, a gente sempre foca muito na criança. Porque a gente sabe que isso está atrasado. Por exemplo, eu trabalhei com a Chulata em Lisboa, junto com a Edleise e com a Furtuoso, e nesse momento até então a gente só fez material para criança, tanto de qualquer parte do mundo, né, de PLH. E revendo isso, eu só vejo que a gente sempre trabalhou em vários estágios, mas ao mesmo tempo só focado para criança. E a gente sabe que demora muito, e essas crianças vão se tornando adolescentes e jovens adultos. Então, aí vem o que em algum momento foi falado aqui também, sobre da gente ter numa sala de aula de um português como estrangeiro, um aluno de 20 anos que a mãe é brasileira ou o pai e quer aprender o português. E, então, ele é um PLH, né? E existe algum projeto? Com certeza, eu acho que sim, mas se pudesse falar um pouco sobre isso, porque os materiais que a gente encontra, eu coloquei no chat, que foi o site que eu ajudei a fazer uma parte de material, que é muito pouco, né, que pudemos contribuir assim, nesse o portal do Isso. Mas isso foi em 2014, já faz muito tempo. O portal entrou, acho que foi em 2013. Claro, foi em 2014, tanto que a Chulata ela fez o curso, né, fizemos a capacitação todos juntos, e é legal ver que ela explorou isso na Itália. Aqui, realmente, eu sempre soube do CCBA, mas eu realmente não tive uma abertura, né, da minha parte, apesar de ter desenvolvido algumas coisas de parte pessoal. Mas o que eu sinto muito do PLH é que a gente sempre foca na criança, né? Isso porque é algo recente, 5 anos é muito pouco para tanta história. E se tem algo, ou se é pensado, se existe alguma investigação, como adequar isso? Flávia, que ótima essa sua pergunta, né? Eu também já fiz esse questionamento nos encontros com essas meninas também, tanto com a Edleise, com a Viviane, até mesmo foi num evento que ela estava apresentando o portal, que aliás o portal está até parado, né? Está bem parado. E inclusive aquela aba para criança eles até tiraram, né? Porque eu entrei há pouco tempo para olhar. Não, mas se você for, eu até chequei agora para poder falar, né? Se você checar na parte de, literalmente, no site, você tem que dar uma caçada e na área de professor, mesmo roteiros, e aí você desmembra o PLH, porque como tem China, tem a que fizeram aqui também, em vários lugares fica bastante misturado, mas eu vi que o material reduziu. E aí eu comecei a resgatar isso, que me chamou a atenção, né, na conversa. E eu me lembro que naquele momento nós focamos para a criança. Sim. Então é um questionamento que, obviamente... Só para fazer um comentário sobre o que a Flávia está falando, nós temos essa questão aqui, acontece muito com a gente aqui no CCBA, nós temos, por exemplo, nós temos às vezes adolescentes ou jovens que têm 16, 17 anos,
que a mãe pede para começar a estudar português como língua estrangeira e é brasileiro. Quer dizer, ele é brasileiro, exatamente. É brasileiro. Mas então o que a gente tem às vezes? Em alguns grupos, adolescentes ou jovens de 17, 18, até 20 anos, que são brasileiros, que falam português, mas que eles têm questões com a escrita. Porque você vê que a aprendizagem foi realmente da modalidade oral, porque a família, né? Uma família manteve o legado dessa maneira, o legado oral, né? Então, eles vêm para a sala de aula como aprender o português como língua estrangeira para aprender a escrever, né? Como a fala das mães, né? Ou do pai, assim. Então, a gente se encontra com esse que é realmente um problema, porque às vezes você tem um adolescente que ele é totalmente proficiente na questão oral, é brasileiro, é proficiente totalmente, e ele não escreve, não pode escrever português, ele não escreve português, ele escreve como ele fala, ou então as convenções da escrita ele não adquiriu. Então, ele passa diretamente para o português como língua estrangeira, entendeu? É uma questão interessante isso para pensar também, porque não existe oferta realmente. Aqui nós não temos grupos para adolescentes e não tem realmente. Então, olha só, Flávia, não sei se você já fez mestrado, mas se você não fez, é um bom assunto para você investigar, porque essa é uma grande lacuna. Eu também fiz essa mesma pergunta. É espaçoso, né? Porque é uma lacuna. Isso, exatamente. É uma lacuna, porque, inclusive, o meu portal, ele contempla crianças de 5 a 10 anos, mas é por causa do meu contexto, né? Eu tava com meu filho com 9 anos, claro. Então, era o meu contexto. Então, quando eu produzi, depois você vai dar uma explorada lá, você vai ver, mas é claro que tem, por exemplo, coisas que os meninos maiores podem ver. Mas para onde que vão os adolescentes? É exatamente isso que a Neucilene falou. Eles vão para os cursos de português como língua estrangeira. Mas eles não é o português como língua estrangeira que ele tem que aprender. É o português como língua de herança. Porque aí vão entrar outros aspectos ali no ensino relacionados com o que ele quer aprender. Porque o estrangeiro, ele vai aprender uma parte da língua instrumentalizada, que vai fazer ele agir em determinada situação de comunicação. Então, você quer fazer o exame de CELPE-BRAS? Então, você vai aprender como é que faz a prova. Você vai trabalhar numa empresa, né? Você vai nos Mais Médicos, por exemplo, então tem todo um curso lá com vocabulário da área da medicina e por aí vai. E outros que vêm para viajar, então tem essas necessidades. Como eu dou aula aqui, eu tenho uma disciplina de ensino de português para estrangeiros, com os alunos do curso de letras, eu sempre fico vendo, né, essas situações em vários países para mostrar para eles. E eu vi alguns vídeos em que faziam uma entrevista com um professor brasileiro que estava dando aula em determinado lugar, na Califórnia, por exemplo, e na sala dele ele está lá pesquisando, olha, a gente tem uma aqui, você fala português? E ele falando português muito bem, falou assim, não falo português, a minha mãe é brasileira, mas o meu pai é americano. Então, mas você está falando muito bem, sua mãe é brasileira, por que você está aqui? Porque eu preciso aprender a escrever em português, que eu quero fazer universidade na USP. Ele fala. Exato. Olha, aí que tinha que ter esse planejamento, né, nessa parte aí é uma lacuna, que esse material também, que esse parâmetro aí, né, do MRE, ele também vai deixar essa lacuna, né, desses jovens, né, e os jovens que são falantes de herança, ele é um estudante de herança, então ele é o que a Valdez lá chama de estudante de herança, né, ele está estudando a língua de herança, né, mas é de uma forma desequilibrada, porque ele não tem o domínio da língua o suficiente para o que ele quer exercer. Então, não tem pesquisa sobre isso, nessas minhas buscas que eu fiz, eu posso te garantir, porque, na verdade, a gente vê muito relatos de professores ou experiências com atividades culturais, né? A mala de histórias, hora do conto, vocês já devem ter visto muito isso aí, né? Pelo mundo inteiro. Então, a gente tem mesmo essa lacuna, né? E os professores, a Edileise e a Viviane, eu fiz essa pergunta, né? Quando eles fizeram uma apresentação no portal, e aí eu só brinquei assim, quando essas crianças crescerem, eles vão deixar de ser falantes de herança?
Claro, porque no caso, né, no site você vê que são 3 estágios. A criança que absolutamente não sabe nada, a médio, claro que é uma experiência, foi ótimo, dinâmico você pensar que a criança fala, mas como que ela vai determinar o que é a letra B e V, não sei, qualquer coisa do tipo, ela sabe o que é um chapéu, mas como que escreve. Então a gente trabalha com uma maneira de alfabetizar. Mas é uma preocupação constante, creio que para a gente que está aqui, esse tipo de aluno, claro que a gente tem 1000 histórias, né? Todo mundo vai ter uma história diferente para contar, mas como ensinar corretamente, não que a gente não ensine corretamente esses jovens adultos, claro que a gente ensina eles, a gente padroniza uma situação, mas não sei se deveria existir, mas com certeza, aos poucos, né, a ideia é que isso gere uma maneira nova, uma didática nova. Mas você sabe que nem para os jovens estrangeiros tem um material, né? Aqui no Brasil a gente tem um livro acho que é da Mercedes, que é da mesma autora do Bem-vindo, que é para jovens e adolescentes, um livro pequenininho. Tudo bem, né? Tudo bem. Tem um laranja, tem um amarelo, tem um laranja, assim, as capas, né? Ele é uma proposta para tratar, né, para trabalhar mais com jovens. Por isso que a gente está vivendo esse contexto aqui nas universidades, porque os meninos, quem faz mobilidade internacional são os jovens estudantes, né? E às vezes eu pego um livro didático para dar, aí tem um livro que vai falar assim, vivendo um dia de trabalho. Eles não estão vivendo um dia de trabalho, eles estão só estudando. Então, por causa disso, é que a gente fez um livro lá na Coreia, que chama Conversa para Coreanos, que um livro didático que a gente produziu, porque o nosso contexto lá, estudantes universitários coreanos, na faixa etária, né, de 18 a 23 anos, que era a idade, que estavam fazendo um curso de português e que queriam fazer alguma coisa no Brasil, né, trabalhar em alguma empresa coreana que estava no Brasil, mas eram jovens. Então, a gente via no livro didático, a gente estava trabalhando com Bem-vindo, com Muito Prazer e o Viva. Muito Prazer, Viva. O Muito Prazer é um livro totalmente contextualizado com São Paulo. São Paulo é uma cidade de negócios, né? Então, assim, aquele livro não fazia muito sentido. A gente dava aquele livro lá, mas a gente via que aquele livro não fazia sentido para os alunos, sabe? Aí a gente ficava procurando coisas para contextualizar, né? O Viva também, ele tem unidades de emprego, né, como essas questões de trabalho, no escritório, né, como é que o jovem vai vivenciar isso. Então, essa é uma lacuna geral, né, talvez no ensino de línguas de uma forma geral. Geral, claro, sem dúvida. Porque também tem uma questão, Idalena, aí que também é bastante interessante para pensar, porque não é um letramento em língua estrangeira, porque não é letramento em língua estrangeira, é um letramento realmente, seria o letramento de brasileiro, né? E material que trabalha com letramento para brasileiro, bom, tem o trabalho da Magda Soares e tal, e a professora Bortoni, né, e tal, mas são livros para brasileiros. Então, quer dizer, tem aí uma lacuna aqui, como a gente encara esse jovem, né? Ele é um brasileiro que vai trabalhar com material brasileiro de letramento para brasileiro, ou ele vai fazer um material de letramento em língua estrangeira. Se ele cai, né, assim, para usar um termo coloquial, ele cai numa sala de aula de estrangeiros, ele vai, né, se uma sala de aula que trabalha com língua estrangeira, com um enfoque de prática social, de língua como prática social, de letramento, ele vai ter um letramento em português para estrangeiro, que é um outro letramento, né? Então, realmente tem uma questão muito complexa para resolver, né, para os teóricos, para até uma questão de política linguística, porque geralmente esse jovem, o que quer voltar para o Brasil, ele que pensa voltar para o Brasil, ele vai ter que encarar uma aprendizagem de língua estrangeira, se ele quiser pedir bolsas, esse tipo de coisa, né? Pedir uma bolsa de estudo, voltar para o Brasil. Então, realmente é uma lacuna que tem aí, né, na questão do ensino. E eles têm muito problema, porque se eles nascem no Brasil, são brasileiros, mas vão para o exterior com 3, 4 anos e volta com 18 anos para fazer o Enem, e ele não pode nem fazer o CELPE-BRAS,
porque ele está A Laura está dizendo, a Laura Montenegro está dizendo que em Misiones tem escolas de fronteira que ensinam português e espanhol. É verdade, as escolas de fronteiras aqui tem ensinam português e espanhol. Você quer falar, Laura, um pouquinho aí? Sim. Ah, a Laura está aí. Fala, Laura, pra gente. Eu até pensei que aí tinha também na Argentina português também, ensino de português. Aqui, agora eu já te deixo, Laura. Aqui tem português como língua estrangeira nas escolas, mas como português como língua de herança e com foco no letramento para brasileiro não tem. A Laura vai contar para a gente aí sobre as escolas da fronteira. Muito obrigada, adorei a sua dissertação e da Helena. Eu escutei muito aqui, porque nós trabalhamos muito com a língua materna, a língua madre, a língua de herança que você falou, com uma linguista, uma estudante, uma doutora em semiótica que se chama Ana Camblon. Ela fez todo um mapa semiótico da fronteira e da fala da língua materna nas aulas desde o ensino fundamental, sim? Ela falava que tem que se ensinar português desde o ensino fundamental em escolas de fronteira de todo Misiones, sim? Toda essa investigação que ela fez desencadenou em que os próprios professores, a própria gente de Misiones, mudara todo o pensamento de que tinha que censurar o menino ou menina que falava em português nas aulas desde o primeiro ano. Quando você falava da estigma da criança que não podia falar o seu idioma, que tinha o medo de falar porque pensava que ele ia perder a sua língua, né? Eu lembrava disso, justamente. O menino que ficava em silêncio na aula, no grau, né, lá, e na sala de aula, e ficava assim com medo e não falava, não interagia com os demais meninos, justamente porque tinha medo de falar sua língua materna, sua língua madre, a língua de herança, que era o português. Depois, felizmente, né, as escolas de fronteira tiveram essa problemática em conta. Vamos falar que eles se ocuparam disso, interagiram também professores brasileiros, professores argentinos, cruzavam a fronteira a pé com os meninos, com os alunos, e tinha assim essa riqueza da língua de herança, porque eles incluíam tudo, sim? Incorporavam tudo, essa mistura assim de fronteira, esse portunhol que por aí não tinha toda a normativa da língua padrão brasileira, mas tinha, vamos falar, toda a riqueza não só da comida, das costumes, assim, de tudo que era a bagagem da cultura da fronteira. E depois, o que eu escutei também que você falava era sobre os portais que você recomendou. Nós trabalhamos numa revista para meninos, para adolescentes, que justamente eles, nesta pandemia, né, precisavam muito material. Então, só isso que eu queria contar para vocês, quanto nós... uma coisa mais. Meus filhos, sim, meu marido é brasileiro, vamos dizer, filho de brasileiro, sim. Minha sogra é brasileira, meus sogros, quando eles vieram de Brasil a morar na Argentina, era na época da ditadura militar, e não deixavam eles falar o português, porque senão eles andavam de novo para o Brasil, andavam de volta. Então eles tinham que aprender a falar toda a família em espanhol correto na escola. A mãe falava na casa, eu lembrava dessa língua de herança na casa, justamente por essa situação que você me contou. E como eles tiveram essa situação, como você dizia, não? Cada pessoa, cada família, cada situação é um mundo, sim? Então, bom,
É só isso que eu queria contar. Laura, Obrigada, meus filhos. Eu queria filhos. fazer uma pergunta antes de você sair. Sim. Ainda está aquele projeto que antes, não sei se era em Misiones que estava, era na fronteira, que o professor brasileiro atravessava a fronteira e vinha ensinar na escola da Argentina, e o professor argentino atravessava e ia para a escola brasileira. Ainda existe esse projeto? Sim. Esse projeto se chama EIV, Educação Intercultural Bilíngue. Claro, os professores atravessam, é interessante, Dariana, os professores atravessam as fronteiras e um vai e passa um dia no Brasil, o outro vem e passa o dia na Argentina, e aí tem toda a questão do ensino, toda a questão cultural aí. Sim, antes da pandemia, sim. Claro, antes, sim, agora não. Sim. Olha, muito legal, Laura, obrigado aí pelas suas colocações. Agora sim, eu acho super legal achei super interessante esse do professor passar um dia, mas eu tô rindo aqui, é porque essa fronteira, eles falam muito parecido com o espanhol. Todo mundo que eu conheço da fronteira brasileiro, para mim, eu falo assim, você brasileiro, para mim você... Eles falam muito parecido. Ele tinha que sair e vir aqui, ó, para Minas Gerais, ou então... Gerais, né? Lá para a Bahia, né? Fazer a diferença, fazer o português, né? Mas assim, eu achei bem legal. Eu tinha lido alguma coisa sobre isso, de um trabalho que uma professora estava fazendo mesmo com a língua materna aí, né? Um trabalho bem legal. Depois você me manda aí algumas informações, tá bom? Eu queria saber como é que vocês fazem aí para manter o português, quem tem filho, cadê a Marina aí com a sua Marina que está aí com a Luana já deve ter ido dormir. Fala aí, Marina. A Luana é proficiente em português, ela fala muito bem. Eu posso falar só da minha experiência como mãe. Eu sou argentina, só que meu marido é brasileiro e eu já morei no Brasil. Eu sempre teve muito interesse pelo Brasil, pela cultura, por tudo. Aí, quando minha filha nasceu, eu acho que eu insisti muito mais do que meu marido mesmo, para ela aprender, aí desde que ela nasceu, a gente colocava, sabe, historinha em português, desenho, a galinha pintadinha, tudo para aprender português. E ela aprendeu, ela realmente fala muito bem. Ela agora, na verdade, em casa, a gente não fala português, a gente fala espanhol entre a gente. Eu acostumava falar com meu marido em espanhol, e aí continuou. Só que ela já pegou, eu até falo brincando que é o YouTube que ensina agora para ela, porque ela assiste muitos canais do Brasil de criança. Aí, por exemplo, na minha casa o Netflix está em português, e para ela já é a mesma coisa. Só que eu estou enfrentando agora, ela já tem 9. Estou enfrentando agora essa dificuldade que você estava comentando, que eu sei que ela fala normal, você vê ela falando, até fala melhor do que o papai, já tem 20 anos que mora aqui, ele fala um pouco embolado. Aí ela fala melhor do que a gente. Mas ela não sabe escrever. Eu já comprei agora uns livros mais para a idade dela. Quando era criança, a gente lia, né, a historinha. Agora que ela já está na idade dele, ela não consegue ler. Aí eu já pesquisei algum instituto, algum lugar para ela começar a tomar aula, assim, não tem para crianças. Só mesmo no CCBA, não tem. Só para adolescente. Marina, depois você anota aí o meu e-mail, porque eu queria que você acessasse o portal. A Fernanda mandou aí o portal. No portal a gente tem atividade de escrita, que pode fazer download ou pode fazer no próprio portal. E aí você acessa e depois me dá o retorno, tá? O portal é para trabalhar oralidade e escrita. E aí ele é multidisciplinar, então tem atividade de matemática, geografia, história, mas a gente está desenvolvendo ainda. Então a gente está com algumas atividades, tem uma parte lá de animais e tem 14 animais. Cada animal tem uma atividade de escrita, um vídeo, né, para escuta, um áudio de uma música, para cantar a música e seguir a letra da música. Tem a letra da música também, que é bom para visualizar a escrita, né, e fazer essa relação de som e letra. Aí você vai acessar o portal como mãe. Tem mais alguma mãe aí com filho nessa idade? Vamos colocar todas essas referências, a gente vai colocar depois lá no grupo. Eu vou torcer para essa oficina voltar, que eu estava aí todo sábado levando minha filha. Eu tenho muito interesse dela conhecer outras crianças, interagir, até porque não é minha língua. Eu falo português, mas não é minha língua. Então, para mim é até difícil às vezes explicar para ela que eu não sou professora, sou
É só meu interesse por ela Isso aprender. também é uma coisa interessante para pesquisar, né, Idalena? Quando é a outra parte que tem mais interesse que a própria pessoa tem a língua materna, que tem a língua, né? O legado passa para o outro. Isso, principalmente partindo de mães, né? As mães têm mais isso até do que os pais. Tem esse vídeo, um vídeo documentário que eu falei para vocês aí, para quem não tem assistido, aquele Minha Língua, Minha Herança, tem um relato mesmo de uma mãe que fala isso, né? Que o pai que é brasileiro e ela é de outro país, nem é italiana. E o pai é que tinha... E é ela que queria que a menina aprendesse português, e não o pai que era brasileiro. Eu ia comentar. Se apropria do legado, para passar para a criança. Eu amo o Brasil, eu quero que ela conheça, também tem a família, né? Mas eu acho também que eu, como mãe, eu tô dando uma ferramenta para ela, né? Para o futuro dela. Eu até fiz o RG dela, no futuro vai saber, ela quer morar lá, quer trabalhar lá, quer fazer faculdade lá, então ela tendo a língua é uma ferramenta que eu tô dando para o futuro dela. Sobre até essa semana mesmo eu li um artigo de uma das pesquisadoras da Catalunha, falando assim, do papel do progenitor. E aí, como que a maioria das vezes é sempre a mãe que assume esse papel. Eu estava super curiosa em relação ao perfil das pessoas que iam aparecer, se ia aparecer algum brasileiro casado com a Argentina, como é que ia ser, porque até pelos meus amigos mesmo, todos os homens que moram fora, nenhum dos filhos aprende português. E todas as mães que moram fora, todas têm essa preocupação, sempre perguntam, indicação de material. E agora, interessantíssimo saber, né, que as esposas dos brasileiros é que têm essa preocupação. Mas assim, no nosso grupo nós temos um caso contrário no nosso grupo. Você lembra do José Luiz, o Piragino, Marina? Que ele, no caso dele, ele é pai argentino, né, que ele que levava o filho para a sala, mas ele não é brasileiro, ele é como o caso da Marina, né? Só que no caso dele é o pai que levava o filho para as oficinas e a mãe que era argentina, que era brasileira. Só um minutinho, Neucilene. A Lauana está indicando aqui um aplicativo que ela acredita que vai ajudar também as mães daqui. Então, ela vai passar depois o e-mail da professora, do aplicativo para a gente coloca no grupo, ou então reenvia para os e-mails que foram cadastrados, para quem tiver interesse, quem quiser. Eu queria comentar uma coisa que eu achei assim, engraçado da minha filha. Teve alguém que falou que é da Universidade Federal do Mato Grosso, é? É a professora do aplicativo. Ah, tá, entendi. Legal. Posso só atrapalhar um pouquinho, incomodar um pouquinho? Não, Ana, sim, claro. Essa professora, ela desenvolveu esse aplicativo, eu fiquei conhecendo agora essa semana. Ela é lá do Maranhão, e ela tem a formação em biblioteconomia e também, eu acho que ela também tem a formação em letras. E como ela tinha esse interesse em desenvolver uma leitura interativa, ela criou esse aplicativo, que é voltado para crianças. Eu acho que seria muito útil, apesar de não ser para estrangeiros ou para língua de herança ou língua de acolhimento, como as crianças, né, têm essa aquisição muito rápida, né, para elas de outra forma do que diferente para adultos, eu acho que seria útil. E tem uma parte desse aplicativo que eu pude acompanhar na palestra dela, em que ela fala que as crianças criam um perfil, porque tem uma parte ali de gamificação. É muito interessante, eu acho que seria muito bom. Vamos organizar, a gente pode organizar algum outro encontro, não sei se esse ano, mas para o ano que vem. E a gente espera contar com vocês. E se vocês conhecerem outras mães, outros pais, tragam também para o nosso grupo, porque é interessante, pelo menos, formar um grupo, né, assim, de pontos focais para a gente esquentar um pouco, né, as ações e pensar em alguma coisa um pouco mais sólida, né, e mais sistemática, né, no tempo. Mais do que oficinas assim muito longe uma da outra, que também
crianças perdem um pouco o contato, né? Porque o nosso, quando a gente formou o grupo, a gente percebia que o contato entre elas era muito interessante quando elas estavam juntas, né? As interações, né? O português tinha algumas que falavam que tinham muito mais totalmente proficientes, com as que mais ou menos estavam ali no caminho. E isso ajudava muito, né? Aquela coisa da zona do desenvolvimento lá, dizia o Vygotsky, né, Idalena? Então, a gente via que isso ajudava muito quando elas estão juntas. Então, nós queremos recuperar um pouco isso. Então, a gente espera poder contar com vocês nessa participação, tá? Sim, só para completar o que a Neucilene falou, que a Idalena, em sua apresentação, ela comenta, né, que às vezes a questão do espaço, né, de ter que pagar um espaço, a formação de professores, ter que contar com voluntariado. Então, essa iniciativa, o Centro Cultural, o Leitorado e a Cátedra estão indo aí, sim, né, para que a gente consiga realizar isso de uma forma mais concreta, mas a manutenção mesmo, né, a gente depende muito dos pais, então para que esses pais, né, que continuam contribuindo, continuem levando os filhos, e agora a gente pensando também, a Laura, que está em Misiones, né, tivemos aí participantes de outros países também, então, próximos, mas de outros países, então a gente pensar também em alguma formação, algo a distância, né, Neucilene? Virtual, né, alguma formação para os pais e para os professores, né, para os pais também que já estão aí mais ou menos ensinando, né, Marina? Ensinando assim, né, porque não tem outra saída, né? Mas essa questão do espaço, isso não haveria problema, mas o que a gente quer pedir mesmo a vocês é o engajamento das famílias, né? Porque o engajamento é importante, é o passo mais importante para a gente desenvolver as outras ações. Porque quanto mais engajamento, né, uma demanda de mais famílias, a gente também tem argumentos para pedir, né, a embaixada, ao consulado, para pedir outros apoios, não só apoio assim, de espaço e tal, mas também apoio financeiro, né, que a Idalena colocou aí também, que é uma questão, né? Então, quanto mais engajamento e mais demanda, mais argumentos sólidos a gente tem para pedir ajuda, né? Só queria falar uma coisa rapidinho. Então, gente, na verdade, esse portal que eu estou falando para vocês faz parte de uma pesquisa que eu desenvolvo aqui. Então, a participação de vocês, o feedback é importante para a gente. Tipo assim, ver o que funciona, o que poderia, porque são contextos diferentes, né? Contextos de falante de espanhol, contextos de falante de francês, contextos de falante de inglês. Então, assim, a gente estava até com a ideia de fazer a tradução dos comandos nas línguas, né, no espanhol, principalmente espanhol e inglês, né, a gente está pensando em fazer isso. Mas, assim, é legal dar esse feedback e a gente fazer uma rede, né, a minha pesquisa de pós-doc é sobre políticas linguísticas familiares no contexto de português como língua de herança, que é o investimento que a família faz, né, para fazer essa manutenção. Isso que a Flávia falou, né, eu acho que ela já saiu, é muito importante, porque a gente pensa numa criança até os 10 anos, né, e depois ele deixa de ser falante de herança? Não deixa. Então, quais são os investimentos que a família faz, né, para continuar mantendo a língua? Então, vamos fazer essa rede, né, e a gente vai discutindo tudo que vocês puderem, vai colaborar com as nossas pesquisas aqui. Eu queria agradecer muitíssimo, obrigada pela participação, pelas intervenções, né? Foi muito bom. Espero que a gente consiga dialogar mais. Bom, então vamos agradecer, né, a Fernanda, a Laura lá de Misiones, a Marina, que está sempre aí, né, aí firme e forte, com a Luana atrás, né, ali, pedindo mais. Agradecer a professora Idalena, porque a gente estava pensando em retomar isso, mas ela caiu assim do céu, né, para nos ajudar nesse primeiro encontro. E vamos, então, agradecer a vocês todos os que já saíram, né, também, mas os que ficaram. E a gente pede que vocês acompanhem lá o nosso grupo e qualquer coisa podem escrever e tal. E se vocês conhecerem outras pessoas que estão também, que tenham, né, o português como língua de herança na família, contem da experiência, tragam, escrevam. Então, vamos fazer um pouco a rede crescer aí, tá? Agradecer todo mundo por ter ficado até agora.
Se pudesse, ficaria mais, porque é muito gostoso ouvir a professora Idalena falar sobre PLH. Agradecer novamente a professora Idalena, a Neucilene por ter feito o convite também, para que eu possa participar. Bom, gente, então muito obrigada, Idalena, obrigada. Bom, obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigada a todos.